Dando seguimento à aula de redes de comunicação, no qual foi abordado o cabeamento estruturado, vamos abordar agora individualmente o cabeamento utilizado para telefonia analógica. Apesar da tendência atual de convergência de todas as redes para utilizarem a mesma infraestrutura de redes de dado ou redes IP, a telefonia analógica ainda é uma realidade e essa infraestrutura instalada seguirá por muitos anos sendo utilizada. Então, aqui o conteúdo apresentado se refere somente à telefonia analógica. Telefonias tipo IP são realizadas com redes, como descrito na próxima parte da aula, no qual serão apresentadas redes para computadores. Em geral, cabos de telefonia são compostos de pares paralelos ou trançados. Cada par suporta uma linha e liga um dispositivo à central. Existem também cabos de múltiplos pares, não somente um par. Assim, entroncamentos maiores que ligam uma central telefônica a um armário de telecomunicações podem carregar dezenas ou centenas de pares no mesmo cabo de forma mais compacta. Um exemplo aqui, temos um cabo de 20 pares e pode-se observar que esses pares são levemente trançados, mas pode-se separar ainda os pares individualmente em cada uma das pontas. A separação desses pares segue uma sequência convencionada de cores, de forma que tanto as cores de cada um dos pares determinam uma sequência, como também quando existem grande número de pares no mesmo cabo, os grupos de pares são agrupados dando uma ordem lógica. Assim, o processo de abertura e conexão de um cabo de telefonia a uma central, um painel de telefonia, ou voice panel, ele deve seguir essa sequência de cores. Sugiro assistir aqui esse vídeo sugerido, qual a sequência correta das cores, em que é mostrado o procedimento exato para abertura e exposição dos pares de um cabo, identificação dos pares exatamente de um cabo de telefonia, aí com centenas de pares. Existe um código de cores que é hierárquico, pode ser consultado aqui nesse endereço fornecido. Esses cabos de múltiplos pares são usados entre painéis telefônicos e entre edifícios. Um painel de terminais ou pares são separados do cabo. Desse ponto, as linhas individuais são derivadas para as tomadas de telecomunicações. Aqui à esquerda nós vemos um painel típico de ramais telefônicos. E aqui à direita nós vemos em detalhe como cada parte desse painel e como chegam os condutores organizados por cores e, no caso aqui, numeradas de acordo com a coluna. A aplicação desses condutores a esse tipo de terminal utiliza uma alicate específica, que é conhecida como alicate de impacto ou punch down. Essa alicate, ao mesmo tempo, garante que seja inserido com força suficiente o condutor dentro dos receptáculos, e esses receptáculos permitem que de um lado cheguem as conexões vindo do cabo, do entroncamento geral de telefonia, e fornecem conexão elétrica para que do outro lado saiam derivações não para as tomadas individuais. Esse esquema de infraestrutura aqui, como está apresentado, telefonia analógica, ele não é reutilizável, assim como é proposto um cabeamento estruturado para uma unificação de todos os dispositivos usarem a mesma rede, mas ele é característico e usa cabos com categorias adequadas à telefonia analógica. Aqui vemos em detalhe esse tipo de alicate para inserção, em que um lado realiza o corte do excesso de fio e o outro lado somente a compressão para que entre com a força adequada no receptáculo condutor. Sugiro também assistir esse vídeo instrutivo aqui a seguir, no qual é mostrado como é feito essa conectorização e ligação dos fios a um bloco de telefonia. Além do mais, nesse vídeo também é apresentado o que é um voice panel, que é um painel no qual as interconexões entre as linhas de voz
e as tomadas individuais podem ser manobradas por meio de cabos patchcords com conectores conforme adequados a essas tomadas tipo RJ11. Voice Panel, sim, é compatível com o tipo de infraestrutura a ser reutilizada de acordo com o cabeamento estruturado, em que uma infraestrutura de rede ligada entre o painel de telecomunicações e as áreas de trabalho, a partir do cabeamento horizontal, pode ser reutilizada por serviços tanto de rede de computador, como também através de cabos de manobra, também pode ter o propósito readequado para a utilização com telefonia analógica, mantendo a compatibilidade então com sistemas mais antigos. Sugiro fortemente assistir esse vídeo então que mostra todo esse procedimento de conectorização para instalação do Voice Panel. As pontas dos cabos que serão ligados tanto na tomada de telecomunicações como também a esse Voice Panel recebem um conector tipo RJ11. Esse conector RJ11 contém 2 ou 4 terminais. Somente os 2 terminais do centro são utilizados para a rede de telefonia analógica comum. O conector RJ11 pode ser encaixado numa tomada tipo RJ45. Portanto, uma rede de dados para a rede de computador, que tem 8 pares numa tomada com conector tipo RJ45, terá utilizado somente um dos pares para a telefonia. Os cabos telefônicos têm pouca imunidade à interferência, embora possa apresentar uma malha de blindagem que deve ser aterrada em uma das pontas do cabo, como mostrado aqui. Aqui um cabo somente com 2 pares. A largura de banda de frequências que esses cabos são capazes de transmitir é bastante mais baixa, se comparado com outros cabeamentos, e a categoria é mínima necessária, categoria 3 ou até mesmo inferior. De acordo com métodos de instalação, esses cabos telefônicos podem ainda ser classificados como cabos internos, geralmente abreviados por CI, é feito para instalação naqueles caminhos tipo eletrodutos, calhas, sancas ou outros caminhos de construção civil. Os cabos podem ser aéreos também, apresentando maior resistência à tração e exposição a intempéries. Sugiro assistir aquele vídeo na aula anterior sobre instalação aérea. Ou também os cabos podem ser diretamente enterrados, resistentes ao contato diretamente com o solo. Cabos com especificações similares são usados para instalação de alarme e monitoramento eletrônico. Algo muito importante aqui é que cabos de telefonia não podem utilizar os mesmos caminhos de instalação, calhas, eletrodutos, que condutores de energia elétrica. Isso está relacionado tanto à ocorrência de interferência, como uma classificação de isolação elétrica compatível entre eles, também considerações quanto ao risco ao usuário em caso de uma avaria de isolação, e isso vem determinado por meio de norma, então é completamente proibido, e o técnico que faça esse tipo de instalação está sujeito a penalidades. Chama atenção especificamente para as questões de risco ao usuário em caso de avaria de isolação. Sempre pode ocorrer que um dano à isolação tanto do cabo elétrico de energia como do cabo de telecomunicações pode fazer com que os condutores entrem em contato dentro dos caminhos. Caso esses caminhos sejam compartilhados, isso pode levar com que um dispositivo que é seguro ao toque do usuário, como uma tomada de telecomunicações ou uma tomada telefônica, vire um condutor em linha viva com tensão elétrica mais alta. Isso traga um risco ao usuário. Anteriormente, serviços de dados eram oferecidos usando infraestrutura de linha telefônica, conforme descrito aqui, com esses cabos com essas mesmas categorias descritos. Inicialmente, a internet de escada era utilizada utilizando a banda de voz para transmissão de dados, ocupando a linha durante o uso dos dados, com taxas máximas em torno de 56 kbps por segundo. Mais tarde, as redes de internet tipo DSL, no qual a banda adicional do cabo até em torno de 2 MHz era utilizada para transferência de dados, a taxas mais altas, excedendo inclusive os 20 megabits por segundo. Esse tipo de rede mantinha a linha telefônica desocupada durante o uso, porque ela utilizava uma banda de frequências diferente das utilizadas pela voz humana.